Ora viva, seja bem-vindo ao debate político nesta edição de 7 de maio de 2023. Permita-me saudar a sistemado internauta e telespectador que está ligado a partir do Facebook, do YouTube e também da TV Cabo na posição 353 da TMT, posição 17. Muito boa noite, assim que está a acompanhar-nos a partir do país e também de todos os cantos do mundo. Para já vamos à saudação dos nossos convidados nesta edição do programa Debate Político. Boa noite, João Massanco. Seja bem-vindo a esta edição do Debate Político. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar a Cecília, em primeiro lugar, nesta noite dominical. Também estender a saudação aos meus colegas do painel, sobretudo o telespectador, que é dono deste programa. Obrigado. Exato. Pode aproveitar de já deixar o seu ponto prévio. Muito obrigado. Eu escolhi o meu ponto prévio de hoje com uma imagem que foi posta a circular. Esta imagem, não sei se a câmera pode registrar. Esta imagem está a circular em quase todos os estratos das redes sociais. Esta imagem está a circular e eu entendi que deveria ser o meu ponto prévio. Exato, já está a passar a imagem. Por que eu escolhi esta imagem? Esta imagem posta a circular, para mim, considero lixo e nocivo ao ambiente. E por quê? Esta imagem engoliu a mente, ou está a engolir a mente de muitos jovens, de muitos intelectuais, dos moçambicanos, e para mim não considero esta imagem essencial para a discussão. Não. Vamos guardar a imagem para a hora do combinado. Não detemos fora. Mas, por outro lado, eu trouxe esta imagem porque em Moçambique começamos a ganhar hábito. Neste preciso momento decorre o processo do recenseamento eleitoral em todo o país. Exato. A minha maior preocupação é nós nos mobilizar para convencer e convidar ao povo para participar no processo do recenseamento eleitoral. Porque, para mim, entendo isto como um exercício da cidadania. Quando as pessoas perdem o foco daquilo que é importante, este recenseamento eleitoral que nós estamos dentro dela está trazendo assuntos vergonhosos ao processo eleitoral. Eu queria convidar as jovens, queria convidar aos acadêmicos, queria convidar ao povo moçambicano que nos centremos naquilo que inquieta o nosso dia a dia, que é a governação. Por isso, não há mais coisas que eu poderia aqui trazer, porque eu tenho que fazer a avaliação daquilo que está acontecendo no meu país. Exato. Mas, ao mesmo tempo, nós costumamos, ou temos como hábito, de buscar algumas coisas para manipular a opinião pública, manipular os jovens, e esquecermos aquilo que é o cerne. Nos postos de recenseamento eleitoral, começa a registrar a fraca afluência. Nos postos de recenseamento eleitoral, nós estamos a notar aqueles casos de indivíduos que fazem o recenseamento fora da hora normal estabelecido do processo eleitoral, que é das 8 às 16 horas. Nos postos de recenseamento eleitoral, nós começamos a notar assuntos que não ajudam. Dois, só para terminar este meu ponto prévio, começa a crescer nos cidadãos moçambicanos que eu vou recensear, mas não vou votar. Se você vai recensear, não vai votar, então por que você vai recensear? Exato. Então eu queria trazer
este meu primeiro ponto prévio, dizer que esta é mais para mim uma vergonha nacional. Não deve ser ela o debate, mas o debate, sim, é nós convidarmos e convencer a todo moçambicano para poder participar exatamente neste processo. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, João Massango. Muitíssimo boa noite, Emílio Navingo. Boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite e saúdo aos meus colegas painelistas que aqui estão comigo para junto fazermos análise e debatermos sobre os vários assuntos que estiveram no centro durante essa semana. Exato. Pode deixar o seu ponto prévio. O meu ponto prévio tem a ver com o recenseamento eleitoral que neste momento está a decorrer ao nível nacional. Temos visto queixas da forma como está a decorrer esse processo de recenseamento ao nível nacional. Várias províncias, sobretudo os partidos da oposição, têm se queixado, quer dizer, portanto, da forma como está a decorrer, quer dizer, portanto, esse recenseamento eleitoral. Bom, do lado parece um pessimismo do lado dos partidos da oposição, mas o que eles apresentam mesmo são factos, são coisas que nós temos vivido. Veja só que na província de Sofala, concretamente na cidade da Beira, que é a capital da província de Sofala, onde está a governar, quer dizer, portanto, o partido da oposição, MDM, Movimento Democrático de Moçambique, foram presos de uma forma injusta, quer dizer, portanto, alguns membros deste partido da oposição pela Polícia da República de Moçambique. Ora, logo aí onde nós temos dito que a liberdade de expressão, ela, quer dizer, portanto, está em causa, e não só temos visto que a polícia mesmo, digamos que ela não é uma polícia republicana, mas é uma polícia partidária que está, quer dizer, portanto, a fazer aquilo que são as vontades de um determinado partido, que é o partido que está no poder neste momento. Mas o meu ponto prévio está focado essencialmente naquilo que aconteceu na noite de antes de ontem para ontem. Ora, vejamos só que recebemos uma notícia, nós do Movimento Democrático de Moçambique, que na noite de antes de ontem para ontem foi roubado um mobile num dos postos da autarquia da cidade de Maputo. Estamos a falar concretamente, quer dizer, portanto, no posto do distrito Caxamanculo, onde foi roubado um mobile. E esse mobile, como é que foi roubado? Porque é preciso nós percebemos que o mobile é o local, é o dispositivo onde, quer dizer, portanto, lá estão todos, quer dizer, portanto, toda a informação dos eleitores que terão o direito no mês de outubro de fazer a votação. Ora, estamos a dizer que esse mobile foi roubado. Entretanto, todos os dados que estavam lá, quase digamos que 50% dos dados desapareceram. O que é que isso significa? Significa que os eleitores que foram lá recensear não terão direito ao voto enquanto esse mobile não aparecer, quer dizer, portanto, com todos os dados que, quer dizer, portanto, dos eleitores que lá estiveram a fazer, quer dizer, portanto, o recenseamento. Já foram identificados os indivíduos que roubaram este mobile? Ora, o que está em causa é mesmo isso. Vejamos uma coisa. O mobile é guardado num determinado sítio. Esse sítio tem 2 guardas. Um deles, estamos a dizer que um dos guardas é o Polícia da República de Moçambique, que visa a proteção. Ok? E o segundo é um guarda particular. Nesse local, nenhum desses foi capaz de se aperceber, quer dizer, portanto, do roubo do mobile. E o segundo ponto, é um local onde não é um ladrão qualquer que foi lá roubar esse mobile. Estamos a dizer que é alguém que entrou, vejamos só que o teto não foi invadido. Não há nenhuma porta que foi arrombada. De onde é que ele entrou? Entrou pela porta. E como é que ele entrou, se é que nem a fechadura foi arrombada? Estamos a dizer logo, quer dizer, portanto, houve uma conivência, ou seja, houve a cumplicidade, quer dizer, portanto, de algumas pessoas que são responsáveis por velar, quer dizer, portanto, pelo mobile. Não falo exatamente do polícia, não falo daquele guarda particular, mas estamos a dizer que aqui estamos diante de um sistema, quer dizer, portanto, bastante organizado para inviabilizar, quer dizer, portanto, essas eleições. Porque há um dado muito importante que aqui chamou uma atenção. Os potenciais os recenseados, quer dizer, portanto, daquele posto, 90% eram jovens. E nós sabemos que a juventude é essa juventude que está descontente com o atual governo, quer dizer, portanto, deste país. Ora, digamos que talvez seja essa uma manipulação, ou seja, quer dizer, portanto, uma forma de inviabilizar, de impedir
com que os jovens, quer dizer, portanto, no dia da votação, estejam lá para recensear. Porque vejamos que distrito é esse. Distrito de Xamancul é um dos distritos que vive, quer dizer, portanto, uma pobreza extrema. Ok? E logo é exatamente nesse distrito, quer dizer, portanto, que acontece esse roubo. Isso não me espanta porque eu quero acreditar que por mais distritos isso vai acontecer. Então, aqui o que nós devemos fazer é apelar à população, apelar, quer dizer, portanto, os eleitores que fiquem atentos a esse tipo de movimentações. Exato. Muito obrigado, Emílio Navingo. Benildo Pinto, muito boa noite. Seja bem-vindo ao debate político. Boa noite. Saudar a todos aqui no painel, dizer que é um prazer enorme estar aqui e estender as saudações para os estimados telespectadores. Exato. Bom, o debate começou já com um ambiente frenético, vou tentar colocar um bocadinho de água no radiador para dizer que o meu ponto prévio, indo já me antecipando antes mesmo de colocar, tem a ver com a passagem do Dia Internacional da Parteira que se celebrou e saudar todas as festividades que foram conduzidas em consideração a esta celebração, considerando que é uma classe muitas vezes esquecida, mas que tem um papel preponderante naquilo que é o funcionamento da sociedade, porque é através destas que as pessoas veem o mundo. Todos nós estamos aqui graças ao trabalho de alguma parteira, seja formal ou informal, portanto é importante colocar isso como ponto prévio e saudar todas as celebrações. Agora, se me permite, poderia fazer 2 breves comentários em relação aos pontos prévios dos meus colegas. Eu, se calhar por defeito de fabrico, tenho dificuldades em tirar conclusões com juízos de valores ou com alguns dados um pouco dispersos antes de fazer a composição para, portanto, chegar à conclusão. E, por coincidência, esta semana aprendi uma coisa. Disse, num estudo bíblico que eu estou a fazer, disse não se pode fazer doutrina com uma passagem bíblica. Portanto, não se pode tirar um versículo e se fazer uma doutrina. Digo isso, é um jeito de comentário à imagem que foi exibida. Bom, evidentemente que todo um conjunto de interpretação pode-se fazer, mas a imagem desprovida do contexto no qual essa imagem foi produzida, para mim são só inferências e não dados objetivos. E também o comentário em relação ao assunto do furto, eu penso que também há necessidade de se aprofundar. Todo e qualquer juízo que estamos a fazer são apenas inferências, é importante se aprofundar e perceber o contexto, as motivações, os atores envolvidos, etc. Portanto, é lícito, naturalmente, se projetar algumas hipóteses em relação a quer a imagem, quer aos roubos, mas que fique bem claro que são apenas hipóteses que estão a levantar e não factos como tal, porque ainda não temos elementos, quer de investigação, quer de pessoas que estiveram no contexto da imagem para explicar efetivamente todo o cenário em volta desses 2 pontos que foram aqui trazidos. Muito obrigado. Exato. Mas queria, em 10 segundinhos, os pontos prévios não se comentam. Exato. Se calhar o colega pode não saber isso, são pontos prévios. Nós discutimos o programa. Os pontos prévios alguém apresenta, você vai apresentar e eu não vou comentar o seu ponto prévio. Mas se acha que é pertinente comentar, obrigado. Estás livre. Exato. Bom, eu só fazendo um ponto de ordem, a dizer o seguinte, não é o ponto de debate, são pontos prévios, mas é só mesmo para dizer que o seguinte, só corrigir o meu colega aí, painelista, quer dizer que o que eu apresentei não são suposições, são factos. Portanto, há provas disso. Há provas, nós estivemos lá ontem no campo, o mobile foi roubado. E veja só um dado muito importante, quando faz-se o recenseamento, depois pede-se os contatos. A questão que nós fizemos foi a seguinte, ok, o mobile desapareceu. Mas o que é que isso implica? Logo fomos dito que isso implica que, quer dizer, portanto, naquele mobile não foi possível, mas trouxeram outro mobile ainda ontem, e esse mobile dizem que só foi possível recuperar, quer dizer, portanto, somente 1.000 e alguma coisa, não chega a 1.100, ok? No total, nos 1.500 que estiveram lá quer dizer, portanto, a fazer o recenseamento. Ora, a questão que nós fizemos, então,
os 500, quer dizer, portanto, que não foram recuperados, como é que ficam, quer dizer, portanto, esses eleitores? Terão direito, quer dizer, portanto, a votar ou não naquele dia, ok? E o que fomos dito é que não será possível. A questão que fica, ora, os contatos, quer dizer, portanto, que em algum momento levam no momento de recenseamento, por que não contactam aqueles eleitores e chamem a eles para voltarem de novo a recensear? Eis a questão. Muitíssimo obrigado, Navinho. Para já vamos ao nosso primeiro tema de debate nesta edição do programa Debate Político. A Frelimo submeteu a proposta de revisão pontual da Constituição da República para a revisão do número 3 do artigo 311, que fixa a realização das eleições distritais para 2024, passando este a ter uma redação diferente que fixa que as eleições devem ser realizadas quando as condições estiverem efetivamente criadas. João Massango, comece consigo. Deveria começar da Frelimo. Seria muito bom. Há ou não condições para a realização destas eleições distritais no próximo ano? E também como é que analisa esta submissão da revisão da Constituição da República feita pelo Partido Frelimo? Sabes, nós nascemos, crescemos, vivemos Moçambique, vivemos o sistema da governação, vivemos a governação. Temos muita coisa a comentar sobre este país. E temos muita coisa também a trazer como contribuição, porque a democracia é um pressuposto da liberdade de pensamento. A democracia, dando a sua definição e da forma como é que nós devemos fazer. Eu às vezes sinto pena quando vejo vejo o meu país, vejo a nossa Constituição que define no seu artigo 2 a soberania que reside no povo, mas ao mesmo tempo nós encontramos elementos que estão contra a democracia, estão contra esses valores, esses direitos fundamentais plasmados na nossa Constituição. E isso faz o país atrasar. No lugar de nós unirmos pelo mesmo pensamento, com pensar diferente, mas lutarmos para o bem de Moçambique, não. Lutamos, guerreamos-nos para alegrar aqueles que estão ali, naquela cadeira ali. E nós continuamos exatamente na mesma forma. Quem são esses que estão naquela cadeira? Aqueles que estão lá, aqueles que estão ali a controlar o poder. Exato. E nós cá procuramos trazer, digamos, aquela forma em defesa da honra. Mas há um dado muito interessante. É aqui, durante esta hora e meia da televisão, mas quando saímos, apertamos, até tomamos juntos café. Por que nós não transportamos essa forma de nós queremos nos guerrear na televisão para se dizer que aquele elemento defendeu a honra do seu partido, mas quando saímos, sentamos no mesmo sítio? É exatamente esta coisa que eu gostava de trazer. Eu quando digo que nós somos moçambicanos, nascemos em Moçambique, acompanhamos o desenrolar do nosso sistema econômico e aquilo que os que governam o país trazem, são exatamente essas coisas que nos levam a avaliar o país do ponto de vista econômico, social e do ponto de vista democrático. A Frelimo, como partido, olhando aquilo que ele pretende trazer, aquele grupo, a primeira coisa que eles estão a fazer de forma cega é querer mutilar a Constituição da República. E nós não estamos contra que a Constituição não deve ter emendas, porque as Constituições precisam de se adequar com o tempo e a realidade de cada país. É assim que as coisas devem ser feitas. Nós temos que fazer a coisa que adequa. Aí o grande problema é do dinheiro.
viabilidade para a realização das eleições de 2024 ou não. Aqui é uma justificativa de que o país não tem dinheiro. Isto é que onde está o grande problema. O país não tem dinheiro, mas o país, este Moçambique nosso, quando há assunto de grande interesse, de interesses dos que governam o país, sempre procuraram todo o mecanismo de trazerem dinheiro. Olha, nós estamos a discutir aqui os pontos prévios nossos com o colega do partido do MDM. Estamos a falar desse novo bilhete do eleitoral. Estamos a falar do cartão de eleitor. Exato. É de borla. O Estado moçambicano investiu. Há um documento que só apenas serve para as eleições. Mas nós temos o bilhete de identidade. Aquele que diz que este indivíduo é moçambicano, que eu possa exibir em qualquer parte do mundo a minha nacionalidade, a minha naturalidade, a minha identidade de ser moçambicano. Custa muito para a gente termos este documento. A gente paga dinheiro e levamos muitos meses ou anos, acaba terminando o prazo, temos a carta de condução, que é muito mais caro do que outra coisa, mas quando nós olhamos o material infográfico, é o mesmo, porque aqui há de facto interesse. Em Moçambique há dinheiro. Eu digo isso com conhecimento da causa, que neste país aqui tem dinheiro e muito dinheiro. Como é que nós avaliamos que o país tem dinheiro? Nós avaliamos o país não pelo crescimento econômico, porque nós não estamos a avaliar aqui o crescimento econômico, mas o crescimento de alguns indivíduos, de um determinado grupo de pessoas que tendem a trazer a oligarquia dentro do nosso país. Então, por outro lado, nós nos encontramos num contexto que nós estamos a debater a questão da emenda da Constituição para podermos acomodar um determinado princípio de um determinado grupo. Não há dinheiro. Quais são as condições que a Frelimo está a precisar? Porque nós precisamos de dizer isso a todos que compreendam este móvel do processo eleitoral. Desde 1994, em Moçambique, nós tivemos as eleições distritais. Porque para termos uma eleição nacional, começa da localidade, distrito, a província. Estamos a falar do processo de apuramento, depois até a nação. É a vontade política, porque aperceberam, também olhando o cenário que o país, neste momento, está a atravessar, e vão aparecendo alguns indivíduos que dizem que não. Mas nós sabemos perfeitamente para onde é que a Frelimo quer conduzir o país. Exato. O partido que dirige. O problema não é exatamente esta questão de não existência de dinheiro. Não. Tem uma coisa no meio aqui, que é exatamente essa coisa que preocupa a Frelimo. Nem este que representa a Frelimo sabe, mas até pode defender. Mas os que estão lá sabem perfeitamente para onde é que nós estamos a caminhar, o que é que nós pretendemos atingir. Sabe o que é? O terceiro mandato. Aqui o grande problema é o terceiro mandato desta figura, embora se avente a hipótese de não haver, mais uma vez, violando a Constituição. Dinheiro, exato, como dinheiro que se diz, bom, nós vivemos num país em que nós olhamos a nossa conjuntura econômica e nós não estamos em altura para podermos custear. Moçambique define, repito, na sua Constituição, a agricultura como base de desenvolvimento. Este país tem muita fome. Este país nunca priorizou a agricultura para produzir comida, para produzir o desenvolvimento, para produzir emprego, para produzir, porque da agricultura nós alimentamos a indústria, de uma indústria que não tem. Em Moçambique não tem praticamente uma indústria, não é? Mas nós deveríamos ter a agricultura, que é o setor primário, para produzir, não é, matéria-prima para alimentar a indústria. E não só, nós temos um mar, 2.700 quilômetros da costa. Se eu pergunto a qualquer um qual é o peixe, qual é o pescado que cada um granjeu, come em casa, nós estamos a falar de carapau da Namíbia. Estamos a falar de recursos minerais. Há bem pouco tempo há um rubi que anda aí, que está sendo leiloado, não é? Das informações que nos chegam, vale 331 milhões de dólares. Estamos a falar de recursos de Moçambique.
estamos a falar de outros, Cabora Bassa, estamos a falar de tantas. Não é possível qualquer informação que se traga aqui venha de facto convencer, porque estes indivíduos, quando querem viaturas de luz, compram. Quando querem, tudo o que eles precisam, podem ter exatamente naquela altura. E eu quero agradecer, se de facto for verdade. Estivemos a debater este assunto, que o Tribunal Administrativo tem toda a prerrogativa de anular aquela vergonha de Cabo Delgado. Então, o que com isso quer dizer? Quero traduzir no seguinte: nós vamos discutir, vamos sentar como moçambicanos, olharmos isto num contexto em que nós queremos o bem para Moçambique. O país não se discute, só para terminar essa minha intervenção, num determinado círculo de interesse, se é questão da emenda constitucional. Nós temos o referendo que nunca foi mexido. Perguntem ao povo, para a gente dizer sim, vale a pena a viabilidade da realização dessas eleições, mas o dinheiro eu excluo. Exato. João Moção, mais uma questão. Sendo a Frelimo a maior, que representa a maioria na Casa do Povo, há espaço ou não para a inviabilização ou a revisão da Constituição da República para inviabilizar as eleições? Os números que a Frelimo representa na Assembleia da República até aqui, nós estamos a falar de 144 deputados, que isto representa 74,4%. Então significa que para uma emenda constitucional ele precisaria de ter um deputado traidor aqui. Não sei se esse traidor viria da Renamo ou do MDM, a semelhança daquilo que aconteceu na Matola, quando nós esperávamos termos um presidente da Assembleia Municipal saído da oposição. Exato. A quem votou, não sei se é o MDM, não sabemos se é de facto a Renamo. Mas tudo isto, o que é que nós queremos trazer? É que se nós sairmos neste estágio de uso da força para aprovação de leis, que essas leis beneficiam o povo, atenção, de leis que beneficiam o povo, então o país será de facto a ganhar. Parece que o que eu vejo no meu país é tudo forçar, não é? É tudo fazermos a força para que os outros, independentemente da sua reclamação como partidos ou como organização da sociedade civil, não tenha de facto nenhum impacto. Olha, em Moçambique não se governam partidos, governam o povo. E nós temos hoje, 2023, que desminta os meus colegas, uma sociedade que já começa a exigir os seus direitos. Uma sociedade que começa a exigir os seus deveres. Não estamos a falar de direitos e deveres que está plasmado na Constituição. Então, tudo isto está sendo trazido. Queremos chamar a atenção que cuidado com a força, cuidado com o uso da força, porque o uso da força um dia pode trazer este país no alvoroço. O que nós queremos, vamos refletir sobre o processo das eleições distritais, porque estão lá plasmados na Constituição. É só se efetivar apenas. Não há nenhuma discussão aqui, mas nós sabemos quem começa isto aqui é o Presidente da República, numa reunião do partido, a pensar que no país por essa razão cria essas comissões e espiseteiam a Assembleia da República, Exato. que tem por lei o direito de legislar, criar. O assunto está sendo discutido ad hoc, depois vai se levar, só para terminar em 30 segundos, para a Assembleia da República. Sabe por quê? Porque há um outro grande problema que eu devo trazer aqui, é de termos deputados que não sabem qual é a postura de um deputado ou de uma Assembleia da República. Peguem na Constituição, vejam as atribuições, as competências de uma Assembleia da República. Nós, se chegarmos ao estágio de termos aquele tipo de Assembleia, então o país, de facto, será a ganhar. Exato. Muito obrigado, João Moção. Navinho, como é que olha para esta submissão da proposta de revisão da Constituição da República proposta pela Frelimo? Eu olho como um retrocesso àquilo que é a democracia, onde tem dado passos bastante significativos, e quando vem com esse tipo de proposta o partido da Frelimo, que tem a maioria na Assembleia da República, eu penso que demonstra um certo medo de exercer de uma forma efetiva aquilo que é a democracia, medo da vontade popular. Ora, ou seja, está a provar que, quer dizer, portanto, o facto dele estarem no poder não foi pela vontade da população, mas sim foi pela
artimanhas onde eles têm planificado e assim têm conquistado o poder de uma forma ilegal. Exato. Ora, veja só uma coisa. Estamos a dizer que esse é um processo que iniciou, quer dizer, portanto, com o presidente da República, Felipe Jacinto Nunes e Afonso Dhlakama, em 2019, onde foi um acordo assinado. Ora, quando nós dissemos que é um acordo assinado e foi imposto, quer dizer, portanto, a estar na Constituição da República, estamos a dizer que o acordo é algo, quer dizer, portanto, não há espaço, depois desse acordo ser assinado entre ambas as partes, não há espaço para que venha mais alguém a interferir nesse tipo de assunto, nesse acordo. Veja só que nesse acordo foi assinado porque havia uma coisa que, portanto, importava bastante aos moçambicanos, que é a paz. E essa paz condicionava esse acordo. Esse acordo foi assinado. Ora, se que foi assinado esse acordo, no acordo tinha lá 3 pacotes que são essenciais. O primeiro, que é DDR. DDR, estamos a falar do desarmamento, quer dizer, portanto, dos homens da Renamo que estavam nas matas armados. É o primeiro ponto. Está sendo cumprido, seja por lado, quer dizer, portanto, por lado da Renamo, está a cumprir com esse acordo. O segundo item que tinha nesse pacote, estamos a falar de eleições aos governadores. Ora, esse pacote está sendo cumprido. Mas já existe o terceiro, quer dizer, item, é este que está sendo inviabilizado exatamente no momento em que só falta uma coisa de uns 4 ou 5 meses para que hajam essas eleições distritais. Qual é esse item? É o item, quer dizer, portanto, que refere às eleições distritais. Ora, logo estamos a dizer, quer dizer, portanto, aqui estão de novo a tentar contra a paz, quer dizer, portanto, que já vem de 2019 até cá deste lado, quer dizer, portanto, sendo efetivada. O segundo ponto é que esse acordo, quer dizer, portanto, aliás, essa comissão que, quer dizer, portanto, foi responsabilizada para fazer essa auscultação, é uma comissão onde os que compõem essa comissão são pessoas, quer dizer, portanto, do meu ponto de vista, ela que já vem, é uma comissão, ela já adulterada. É uma comissão que ela já vem, quer dizer, portanto, como é que podemos dizer? É uma comissão que não é digna, quer dizer, portanto, de se fazer presente no território nacional para fazer a auscultação sobre, quer dizer, portanto, essas eleições. Que auscultação eles tiveram a fazer? Quem foi o povo-alvo para que, portanto, para que se faça essas auscultações. Exato. É preciso que tenhamos isso aí em mente. Logo, nós aqui estamos a dizer que essas condições não existem. Vejamos só que o partido que apresentou, quer dizer, portanto, essa proposta para revisão pontual da Constituição da República não apresentou fundamentos. Ok? O que ele diz aqui, quer dizer, portanto, é que baseou-se nos fatores políticos. Ora, quando nós estamos a dizer que não há condições por causa dos fatores políticos, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que estamos num Estado democrático, existem vários partidos que estão em condições de concorrer. Esses é que são os fatores políticos. Existem os partidos políticos ou não existem? Existe a sociedade civil que está em condições de concorrer ou não? Existe. Então, como é que diz que não existem, quer dizer, portanto, não existem, quer dizer, condições políticas para, quer dizer, portanto, que hajam eleições distritais? Logo, isso cai logo em terra. E o segundo ponto que apresenta são condições econômicas e administrativas. Ora, estamos a dizer que se que estivemos em condições de realizar eleições governamentais em 2019, enquanto nós estávamos submersos em dívidas, e hoje nós já não estamos nessas dívidas. Por que hoje que estamos em 2020, próximo ano estaremos em 2024, não estaremos em condições financeiras para poder realizar essas eleições? Exato. Navingo, existirá aqui algum medo do Partido Frelimo em realizar estas eleições distritais? Sem dúvida nenhuma que existe medo. Por quê? O que essas eleições significam? Significa que a Frelimo poderá perder uma boa parte do território nacional que neste momento está a governar. Okay. Por que isso acontece? Porque quando nós olhamos da forma como as eleições elas já acontecem, estamos a dizer quem ganha a maioria
logo governa tudo. Ora, nós temos visto que a zona centro e norte, a maior parte dos distritos têm sido vencidos pela oposição, pelos partidos da oposição. Logo, eles têm medo de perder, quer dizer, portanto, essa hegemonia, têm medo de perder, quer dizer, portanto, esse território da zona centro e norte, não só, cá deste lado no sul, a população também já está bastante cansada. Eles têm medo de perder, perdendo, quer dizer, portanto, o controle, quer dizer, portanto, desses distritos onde eles não têm ganhado nas eleições. Logo, eles perdem esse poder político, perdem esse poder de administrar, ou seja, de controlar essas zonas, logo estarão, quer dizer, portanto, a cair, de modo que nas eleições, talvez em 2030 ou 2029, venham a perder logo de uma única vez o poder total em Moçambique. Exato. Muitíssimo obrigado, Navingo. Benildo Pinto, acredita que existirá aqui algum medo no seio do Partido Frelimo em realizar estas eleições distritais no próximo ano? Bom, eu particularmente não acredito nisso. Penso que são narrativas um pouco emotivas em relação a esse assunto como um fenómeno que tem várias nuances, que entram para aspectos de índole político, social, económico, e que é importante mergulharmos nisso. Evidentemente que o processo de governação tem avanços e recuos. O que está em causa é o número 3 do 113, portanto, tem que ver com as eleições distritais. Mas permita-me fazer um recuo mais profundo. Eu, normalmente, quando analiso o meu país, olho para o meu continente também de uma forma mais global. E esse projeto de África começa nos Estados Unidos de América, com movimentos como o liderado por William Edward Dubois, depois Marcos Garvey, depois passa para a França com envolvimento de intervenientes como Leopoldo Sédar Senghor, Aimé Césaire, Leon Damas, depois Francis Kwame Nkrumah, depois os movimentos também nacionalistas. Isso não podemos perder de vista quando fazemos uma análise de aspectos. E depois chega aos países específicos, nesse caso como Moçambique, através da fundação de alguns movimentos que depois, com a União, surgiu a Frelimo, liderado subejamente por Eduardo Chivamo Molhano. Por que é que eu trago este recuo no tempo? Porque isto é importante percebermos que houve um plano, houve um projeto de resgate de África, se assim podemos dizer, e lá tiveram um conjunto de elementos, fatores que determinavam como devia ser esta África, pelo menos no pensamento inicial. Se formos a ver, houve pensamentos como de Kwame Nkrumah, de uma África unida, que tentou depois ser resgatada por Gaddafi, etc. E isto é importante trazermos quando estivemos a refletir sobre a África. Aliás, se recuarmos um pouco e olharmos para os reinos e impérios antigos, também perceberemos mais ou menos como é que, sob o ponto de vista de política e organização social, as sociedades africanas estiveram compostas. E depois chegamos à nossa realidade, que é o nosso tempo. Evidentemente temos uma mina cujo mapa foi se perdendo durante o tempo e é importante resgatar esse mapa da mina. Um aspecto interessante que eu posso aqui trazer tem a ver com isso, avanços, recuos, mas qual é o Moçambique que queremos de hoje para frente? Na intervenção do colega João Massango trouxe um dado muito interessante que eu devo aqui trazer. E talvez lançar como uma questão para reflexão. Será que as eleições distritais vão trazer benefício do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de estabilidade, de crescimento econômico, do ponto de vista de satisfação da necessidade das pessoas? Ainda estamos na superfície. E depois esses aspectos que estamos aqui de concreto a tentar visualizar, nomeadamente se há condições econômicas ou não de operacionalização das eleições distritais, estamos a falar de 154 distritos. Do ponto de vista de processo eleitoral, estamos a falar de, no mínimo, 350 candidatos para esses 154 distritos. Todo esse aspecto logístico, etc. É importante não só chutarmos nos números. Portanto, o país não tem dinheiro para realizar essas eleições distritais? Eu prefiro, não tendo dados concretos, não chegar a essa conclusão, mas trazer a ideia da necessidade de se refletir mais sobre isso, sobre os aspectos numéricos, trazer números efetivos capazes de conduzir-nos a uma conclusão mais efetiva
chegarmos a dizer, efetivamente, eleições distritais implicam investimento na ordem de valor X e em função disso tiramos uma conclusão mais concreta. Portanto, esses remates, essas presunções, para mim, não são mais importantes. O mais importante é perceber, primeiro, esse aspecto numérico que é sobejamente importante. E depois, no plano mais concreto, muito bem, foi lançado aqui pelo colega João Massango, é importante para Moçambique eleições distritais. Fora destas narrativas de medo, de fobia, temos que saber aqui dizer, eleições distritais vai trazer ou não benefício para o país. E nós normalmente entramos em modismos de importação de modelos de governação. Este modelo de eleições distritais tem alguma semelhança com alguns modelos, como o modelo indiano, que tem a perspectiva de Zila Panchaya e Grande Panchaya, que tem o seu enquadramento do ponto de vista social, político, econômico, naquela realidade. A questão é, na realidade moçambicana, olhando para os desafios prementes, as eleições distritais trarão benefício ou não? Para mim, essa questão que... Mas, ora, desculpa, permita-me só não, terminar. mas só mesmo um ponto. Não, permita-me só terminar, eu vou já aceder. E a questão... Não, permita-me só... O colega aqui diz que, portanto, não vê condições, porque estamos a falar de 154 candidatos. Estamos a dizer que os partidos ao nível nacional têm lá os candidatos que estão disponíveis. Quando fala de condições econômicas, que condições econômicas são essas? Porque estamos a dizer que no dia que irá se realizar essas eleições, será no mesmo dia que irá se realizar, quer dizer, portanto, a votação do Presidente da República, dos legisladores, quer dizer, portanto, dos governadores. É uma questão de um boletim, não sei se está a perceber, é um boletim. Ok? Não há condições, mas nós tivemos condições de fazer, quer dizer, portanto, de propor um orçamento de acima, sei lá, de quantos milhões para aluguer de viaturas. Faz favor. E mais uma coisa, estamos a dizer que essa comissão que foi incumbida, em nenhum momento nos trouxe dados que, digamos, pelo menos uma pequena suposição que, ora, para a realização dessas condições, seria necessário, quer dizer, portanto, tantos milhões de meticais. E neste momento estamos a dizer que se NE não tem esse valor, só tem déficit, só tem tanto e falta tanto. Isso não foi capaz de trazer. Mas o colega está aqui a narrar. Traga-me simplesmente, quer dizer, tanto, estamos a dizer que há uma comissão que foi incumbida. Não trouxe aqui dados que fundamentem, quer dizer, portanto, a inviabilização para a realização dessas, quer dizer, portanto, o que o colega está aqui a narrar é justamente o que eu disse. Que não gostaria de fazer análise sem dados, porque essa comissão não trouxe dados. Mas foi justamente o que eu disse. Não trouxe dados porque, quer dizer, portanto, não fez nenhum trabalho. Então, estamos a analisar o quê? Qual é essa análise que o colega aqui está a dizer que não há condições? Quais são essas condições que a comissão não foi capaz de trazer? O que eu coloquei e o colega interrompeu, é normal, faz parte de um debate. É um ponto e eu aqui sobejamente disse que é importante discutirmos com números concretos e não a comissão não trouxe dados. Tá bem, pode falar, colega. Pode falar, quando quiser não, que eu fale, ceder-me a palavra. Muito obrigado. O que eu estava a dizer é que realmente é muito difícil discutir questão de eleições distritais, sob o ponto de vista econômico, sem termos uma relação concreta dos custos operacionais do processo. Foi o que eu estava aqui a dizer. E o colega, tudo o que está a dizer, é na sequência do que eu disse. Aliás, muito obrigado por me ajudar a ter a conclusão do que eu estava aqui a trazer como ponto, sob o ponto de vista de análise. Exato. João Massango, parece que tem alguma coisa a comentar neste ponto. Olha, há um dado muito interessante que está a aquecer o debate. Exato. Mas eu gostava de trazer uma abordagem de um grande filósofo, o Políbio, não é? No livro 6 sobre os ciclos das constituições. Nesta era, aí nós estamos a falar na era clássica. O Políbio diz o seguinte: a democracia acaba quando os seus herdeiros corrompem-se, não é? Corrompem os homens na sociedade e lhe habituam a viver com fartura sem trabalhar, tudo com a ganância de obter mais poder. O povo vive uma escravatura perante o olhar letárgico e humilhação dos seus líderes, até que aparece um homem audacioso
o qual a pobreza não o fez alcançar lugares altos na política. Começa a constatar-se e o povo o segue. Exato. Sabe por que eu trago exatamente isto aqui? Este é o pensamento do Políbio, mas ao mesmo tempo remete-me à era de Jesus Cristo. Quando o imperador Herodes coloca o Jesus e o Barabás. E depois pergunta ao povo, dentre este que se chama filho de Deus e este ladrão, a quem é que vocês querem que eu solte? A quem é que vocês querem que eu solte? E o povo diz Barabás. Desculpa, não foi Herodes, foi Pilatos. O Pilatos. Obrigado. O Pilatos. Muito obrigado. O Pilatos. É o Pilatos. O imperador Pilatos. Obrigado. A quem que vocês querem que eu E era solte? governador, só. O governador. Obrigado também pela correção. Sabe por que eu trago este exemplo? Eu trago este exemplo aqui para a gente vermos como é que as constituições, como é que os governos são de facto constituídos. Exato. E nós vivemos esta era em que os que estão a governar corrompem as mentes humanas, não é? Por causa do sistema político. Uma coisa que eu devo dizer, meu caro amigo, este país, repito, tem dinheiro. Este país tem dinheiro. Eu não iria testemunhar. Este país tem dinheiro. Mas o dinheiro que existe neste país vai ser valioso amanhã se ela servir o povo, não é? Que é soberano. E aqueles que estão a governar o país terem em mente de que governar, se alguém lhe dá o poder, é que esta pessoa está à espera de ver os seus problemas resolvidos, como a saúde, como a educação, os transportes, a habitação, o emprego, tudo isto. Então nós precisamos, porque nós elegemos as pessoas para poderem fazer essas coisas. Nós não estaríamos de facto a discutir isto. Isto é um interesse obscuro do meu ponto de vista, é olharmos aquilo que são prioridades para este país poder desenvolver. Por que o país da liberdade, o país que vê o país da liberdade, não estamos a falar da Frelimo, não é? Aquele que trouxe a independência. Nos últimos tempos não estudasse as melhores metodologias de alegrar o seu povo, fazendo as melhores, ombreando a história de onde eles vêm, o país, o partido da libertação. Hoje em dia o povo já não quer mais saber da Frelimo. E quanto mais o povo não quer mais saber da Frelimo, me parece que a Frelimo continua a cometer gafes que você não imagina, para enfurecer o povo, Exato. para enfurecer o povo e levar o povo à revolta. Eu não penso as coisas exatamente desta forma, porque a revolta não é a solução, mas pode ser o último suspiro de um povo por causa daquelas por causa daquelas que estão a governar o povo. Olha, nasce hoje esta consciência, eu dizia no meu ponto prévio, de pessoas que dizem que não vão votar. Não vão votar por quê? Mas nós sabemos que não vão votar porque trata-se dessa narrativa que está sendo construída, não é? Porque olham para os outros a não ter capacidade. Quem era presidente Nilson antes de ser presidente? Quem era presidente Nilson antes de ser presidente? Era um cidadão qualquer e um anônimo que ninguém conhecia. Mas a Frelimo trouxe a ele. E ele tornou-se presidente da República. Nós queremos dizer isto aqui ao povo moçambicano, que muitas das vezes esta coisa de as pessoas menosprezarem e parar um espaço no tempo, porque não existe alguém. Eu, quando levantei exatamente este pensamento do Políbio, eu queria trazer a opinião pública, que pode não se agarrar nos três partidos, Frelimo, Renamo e MDM, mas tem partidos que possam de facto fazer a mudança. O que eu acho, e na situação em que nós nos encontramos neste país, se nós olharmos o Moçambique, nos unirmos pelo Moçambique, deixarmos as diferenças políticas e buscarmos a fórmula de Mondlane, da unidade nacional, e fazermos a democracia, este país cresce.
cresce, vai crescendo. E é exatamente esta coisa que queremos. Portanto, o povo deve apostar nos outros partidos? A democracia reflete exatamente neste. Nós não podemos nos agarrar num único partido. Não. Em toda a parte do mundo, o desenvolvimento, meus amigos, se efetivou pela alternância do poder. Você, da Frelimo, ficou 5 anos, prometeu escolas, fazer hospital, não fez, sai. Vai ali na oposição. Eles vão se preparando melhor. Está ali o MDM. Diz que não ia fazer o hospital. Aquele hospital que o outro prometeu, não fez, ele fez. Mas disse que ia dar água, não deu água. O povo zanga. Vamos às eleições e tiram a ele. Porque você disse que ia dar água. Entra um ecologista. O ecologista disse que ia dar água. Deu água, mas não deu escola, nem deu tribunal, não deu coisa. É assim como é que a democracia deve funcionar. Deve haver uma rotatividade. Muitíssimo obrigado, João Mação. Para já vamos passar para o nosso segundo tema do dia, que dá conta que o governo prorrogou por mais 6 meses o trabalho da Comissão de Enquadramento da Tabela Salarial Única. Os trabalhos da comissão da polêmica tabela deveriam terminar em junho próximo, mas com a nova decisão só irão até dezembro deste ano. Portanto, Pinto, com esta prorrogação, há ou não espaço da resolução destes problemas que apoquentam esta tabela salarial única? Bom, eu penso que sim. Este projeto de tabela salarial única veio num momento oportuno. Evidentemente que, como todo e qualquer embrião, tem fases processuais até a sua maturação. Vimos durante o processo a questão das inconformidades e outros mais elementos. E eu acredito que com essa prorrogação podem ser resolvidos alguns problemas inerentes ao próprio processo. Agora, permita-me também olhar para um aspecto que está relacionado a esta mesma tabela salarial única, que tem a ver com a questão dos municípios, que nesta altura é importante ver em que medida se faz o enquadramento dos municípios, ou por via da tabela, ou se calhar por um qualificador de carreiras específicos e também uma tabela salarial para os municípios específicos. Exato. É um dado muito interessante e muito importante por ser analisado. Hoje, estamos no dia 7 de maio, mas os militares reclamam de salários até hoje ainda não receberam. O que está a falar com esta tabela que foi implementada no nosso país? Para mim é um pouco isso que eu estava aqui a trazer. É uma tabela que foi desenhada, evidentemente, nós tivemos durante o processo, com todo um conjunto de erros que foram sendo visualizados e alguns reajustes que também têm vindo a se fazer, com vista a permitir que seja uma tabela não só que reflita a necessidade daquilo que é a massa dos funcionários, mas também que tenha consonância com aquilo que é a capacidade do país em termos de pagamento de salários. Em relação aos militares, não tenho uma resposta assim específica, mas é importante se continuar a desenvolver esta tabela. Há algumas narrativas que dizem se calhar seria melhor continuar com o panorama antigo em termos de tabela, mas eu penso que foi um projeto desenhado, audacioso, mas naturalmente com todas as suas dificuldades em termos de afirmação para chegar-se a uma tabela mais efetiva, mais consistente, que responda a todos os anseios dos moçambicanos. Durante esses 6 meses chegaremos a esta tabela? Eu acredito que sim. E evidentemente que todo esse processo quase sempre acaba ficando uma outra coisa para trás. É normal e natural, não é desejado, evidentemente, mas é normal e natural. Nas nossas cabeças, nos nossos corações, se calhar já devia ter se resolvido todos os problemas, mas é parte do processo, há avanços e recuos, mas é importante a componente de comunicação nunca falhar em relação a essa questão e, naturalmente, se dar os passos necessários para a consolidação da tabela salarial única. Exato. Davi, como é que olha para esta prorrogação da Comissão de Enquadramento da Tabela Salarial Única?
Eu olho essa prorrogação como, mais uma vez, a prova da incapacidade desse governo fazer uma boa gestão da coisa pública e, sobretudo, a desorganização que existe dentro desse mesmo executivo, porque não justifica-se que, após, quer dizer, portanto, ter sido lançada a TSU, após isso houve várias reclamações, isso já passa mais de um ano, onde dentro dessas reclamações criou-se, quer dizer, portanto, essa comissão. Exato. Veja só que em Moçambique, não sei, a moda de comissões já está na moda. Estamos a dizer que no basquetebol, ao nível da cidade de Maputo, existe uma desorganização total onde nem os árbitros, quer dizer, portanto, não têm sido pagos seus salários. Criou-se uma comissão. Estamos a dizer que no futebol, quer dizer, portanto, houve aquela gincana toda onde o futebol nacional, houve alguns jogadores, quer dizer, portanto, que manifestaram, quer dizer, que se indignaram, quer dizer, portanto, por causa da premiação dos jogos, criou-se uma comissão. Estamos a dizer, quer dizer, portanto, na educação, quando houve aquelas falas bizarras em relação, quer dizer, portanto, ao conteúdo lá dentro dos livros, criou-se uma comissão. Mas tudo isso aí, onde é que termina? Como é que termina? Qual tem sido a conclusão? É nada. Não sei se está a perceber. Exato. Estamos a dizer que há pouco tempo sobre as eleições distritais criou-se uma comissão. Essa comissão, o que é que trouxe? Trouxe simplesmente um vazio de nada. Ok? Estamos mais uma vez diante dessa comissão que ela pediu menos de um ano para poder resolver, quer dizer, portanto, essas situações, essas incongruências relacionadas, quer dizer, portanto, com a TSU. Não foi dada menos de um ano, foi dada um ano, aumentou-se alguns meses. Ok, pede menos de 12 meses, mas nós vamos dar o quê? 12 meses. Mesmo esses 12 meses, a comissão ainda está a ter dificuldades de resolver, quer dizer, portanto, as várias nuances que estão relacionadas com a TSU. Mais uma vez, submete a prorrogação. Ora, estamos a dizer que foi mais adicionado 6 meses, até dezembro de 2023. Se me fazes a questão, será que podemos, quer dizer, portanto, ter a situação toda resolvida? Eu duvido, porque estamos a dizer que é uma comissão que está-se a mostrar bastante incapaz de resolver, quer dizer, portanto, problemas relacionados com a TSU. Por quê? Porque a TSU, quer dizer, portanto, é um projeto em que, digamos, quer dizer, portanto, quiseram se vangloriar, mas não estavam em condições efetivas de trazer, quer dizer, portanto, a TSU que funcionasse de uma forma efetiva, onde todos os funcionários públicos, todos que estão na administração pública, sentissem-se satisfeitos, quer dizer, portanto, com a TSU. Então, parece que estou a ser pessimista, mas não. Estou a ser realista com aquilo que são os factos que o país tem nos apresentado neste momento. E na sua opinião, a criação, neste caso, da TSU está a trazer benefícios para os moçambicanos? Não, lógico que não. Estamos a dizer há pouco tempo aqui, quer dizer, portanto, mencionou-se a situação, quer dizer, portanto, dos militares, não somente os militares, há vários funcionários públicos que ficaram lesados por causa desta tabela salarial, ok? Estaremos isso a chamar de benefício? Claro que não, não são benefícios. Então, não vejo avanços positivos para que, quer dizer, portanto, essa tabela seja um sucesso e que os funcionários mesmo públicos sintam-se satisfeitos com a criação dessa tabela. Exato. Permita-me só recuperar, por causa desta intervenção, por causa desse ano, tem uma passagem na obra Lutar por Moçambique, de Eduardo Mondlane, que diz o seguinte: a falta de eficácia é um dos nossos maiores problemas e surge porque o povo não teve treino de organização nem educação política para compreender a razão porque certas coisas têm de ser feitas. Assim, antes de podermos operar com um mínimo de eficácia numa nova região, tem que se realizar uma grande campanha educacional. Eu trago isso porque essa questão das vontades e da emotividade, Eduardo Mondlane escreve isso num contexto de guerra, em que houve um conjunto de transformações e numa narração mais profunda ele traz a questão de famílias que ficaram dispersas fruto do processo, mas ele traz esse elemento como uma espécie de bálsamo a explicar que o crescimento tem suas dores. Não há processo de transformação que ocorre sem que haja algum elemento conturbador durante o processo. E é importante termos
a capacidade de compreender isso. Enchermos a comunicação social de informações um pouco que escamoteiam a realidade é normal e natural, fazem parte do processo, mas efetivamente temos de ter noção que o processo de crescimento, quer social, político, econômico, nenhum país se faz sem ter estas dores de crescimento. Portanto, eu vejo isso como um processo de crescimento e fui a nossa Bíblia em termos de política, que é Eduardo Mondlane, para trazer isto. Se o nosso arquiteto da Unidade Nacional conseguiu visualizar isto em louco e perceber que o processo de crescimento de um país, de uma nação, passa por algumas incompreensões, passa por algumas dores. Portanto, eu trago este elemento por causa deste aspecto que está aqui a se trazer em relação a Tsu. Não seria até de se estranhar se da noite para o dia se trouxesse uma tabela, sem, no entanto, ter algumas inconformidades, alguns problemas, até se formar a tabela que é estável e que responde verdadeiramente aos anseios dos funcionários. Exato. Sabe, há uma coisa aqui que me estranha bastante. Fala-se, quando são alguns aspectos onde, sobretudo, o partido no poder tem dificuldade, gosta muito de citar, quer dizer, tanto vangloriar, quer dizer, tanto os feitos de Eduardo Mondlane, de Samora Machel, mas eles mesmos depois não seguem esses ideais. O que eu recomendo, por exemplo, trouxe aqui, quer dizer, tanto Lutar por Moçambique, que é uma obra de Eduardo Mondlane. Eu aqui aconselho, talvez, a levar esse livro, aconselhar aos camaradas da Frelimo que leiam. Porque isto aqui não é recomendado para nós, o povo, é para eles. Essa ineficácia, essa dificuldade, essa desorganização é deles. E Eduardo Mondlane foi presidente deles. Por que não seguem esses ideais dele? Ora, a Graça Machel tem vindo a bater com os ideais, com os ensinamentos do seu esposo, que ao mesmo tempo foi o presidente da Frelimo, foi o presidente da Primeira República de Moçambique. Mas os camaradas que estiveram a conviver com Samora Machel não estão a seguir os ideais do seu camarada que já se foi. Portanto, os camaradas abandonaram o pensamento. Abandonaram, mas quando estão para, quer dizer, portanto, para fugir pela porta dos fundos, gostam muito de citar esses ideais, essas palavras todas lindas de literatura por aí em diante. Ora, estamos a dizer que questão da Tsu não é uma questão de não estarmos a citar literatura de Eduardo Mondlane, que ele já se foi assassinado, sei lá por quem, que nem queremos trazer esse assunto aqui à tona, ok? O que nós estamos a dizer, se é que o governo no poder não tem condições de resolver essa situação, tem tantos moçambicanos habilitados, capacitados, intelectuais e acadêmicos que são capazes de trazer uma certa eficácia. Mas aqui o grande problema é que há um círculo aqui simplesmente de covis, que estão simplesmente eles, todos estão centralizados em trazer, quer dizer, portanto, em abocanhar aquilo que, quer dizer, portanto, é do público. Que tragam pessoas, sei que não estão em condições, levem pessoas da sociedade civil, levem pessoas que são do partido da oposição, que possam trazer, quer dizer, portanto, 2 minutos, né? que possam trazer tempo. que possam trazer essas soluções, mas o que acontece são os mesmos. Tirou-se o Adriano Maleano, que estava, quer dizer, portanto, nas finanças. Levou-se, que mostrou uma certa incompetência em gerir quer dizer, portanto, as finanças públicas do nosso país. Está agora como primeiro-ministro. E quer dizer, portanto, estamos a dizer que aqui estamos diante de uma promoção onde este sai daqui, mostra uma certa ineficácia, vão lhe colocar num determinado sítio. Ora, estamos a dizer, estamos diante do quê? Estamos diante de um governo, quer dizer, portanto, completamente incapacitado para resolver essa situação de Tsu. Não é questão de tempo. Nós não vamos estar aqui, quer dizer, portanto, a bater o pé na mesa, dizendo que quer dizer, portanto, a Tsu é uma questão de um processo, quer dizer, portanto, lento, longo, faz parte do processo de desenvolvimento de um país. Ora, exato. Como é que o país vai desenvolver enquanto os seus concidadãos, enquanto os seus nacionais estão a passar por dificuldades financeiras? Essa é que é a questão. Exato. Muito obrigado, Navinho. João Bassangro. Estando com os jovens é muito bonito. Exato. Eu se calhar ia colocar aqui uma questão muito simples aos que estão de facto a acompanhar, sobretudo os colegas do painel, os meus colegas. Nós estamos felizes com o cenário da governação. Nós estamos felizes com aquilo que está a acontecer dentro do nosso país. Estamos felizes com a Tsu. Eu acho que a resposta seria não. Não é? Por quê?
Por uma razão bastante simples. Quando um governo está cheio de mentirosos, mentirosos, me faz recordar a canção de um grande cantor, uma pessoa que eu tanto respeito, Zé Barata, da Rádio Moçambique, cantou Lacaia Kunuhu, Kungadiló Chamavuna. Quer dizer, até galinhas mentem, patos mentem, formigas mentem, por causa da governação. Quando nós encontramos um governo cheio de mentirosos, então tudo que está em volta também mente. A intenção da Tsu foi boa, o espírito. Mas aqui temos a estratégia e a implementação. Essa foi péssima. É preciso a gente reconhecer, se eu, João Maçango, estivesse na governação, se este governo fosse meu, se eu estivesse na governação, a governação do Partido Ecologista, O que faria, João Maçango? nós, atenção, nem teríamos feito a publicitação. Nenhuma parte do mundo faz a publicitação sobre os salários. O governo trabalha os salários. Portanto, houve uma emoção por parte do governo. Nunca se publicita. Nós cometemos um erro. Houve um grande erro. É preciso vocês da Frelimo reconhecer. Grande erro de publicitar. Mas qual era o objetivo de publicitar aquilo que hoje não tem capacidade de resolver para o povo? Você faz uma chima aqui, não é? Está à espera que o vizinho depois traga mandante para você poder ter um jantar ou um almoço. É exatamente aquilo que está de facto a acontecer. Se nós tivéssemos se o governo de Moçambique, na minha ótica, no âmbito da implementação, olhasse internamente. Nós estamos a falar da produção interna. Os salários, amado colega, nunca se faz esperando a mão estendida. Nós temos que produzir internamente o dinheiro para pagarmos os nossos concidadãos. Nós temos que fazer algo. E eu sempre apareço em qualquer parte onde eu estou para debater, querendo só enfatizar ao colega que, bom, não basta ir na televisão porque te dá um espaço. É através desses espaços que nós ajudamos vocês a corrigirem algo que não está bem para o país poder andar. Agora, esta comissão foi colocada para debater a questão da TSU e resolver num espaço de 6 meses. Eu estou a dizer, registre, a partir de julho, agosto, todo mundo vai estar a sorrir, sobretudo da função pública. Até agosto, setembro, todo mundo vai sorrir. Ele, se é funcionário público, vai sorrir. O Navingo e Maçango, infelizmente, não são funcionários públicos. Porque o próprio sistema nunca admitiu quando você pensa de forma diferente. E nós podemos até contar quais são os que estão na oposição, que trabalham para o Estado. Portanto, alguns membros da oposição estão a ser barrados. Muitos. Esse é outro grande problema da exclusão de moçambicanos por um pensar diferente. Então, eu estava voltando para a TSU. A partir desses meses todos, eles vão fazer de tudo. Esse dinheiro que não tem para a realização das eleições de 2024, a partir de agosto, setembro, o polícia vai ter o seu salário, já não vai ter retroativos. O médico vai ter o seu salário, o enfermeiro vai ter o seu salário, o funcionário público vai ter o seu salário. A partir de agosto, nós vamos ver até mais bombos que não existem agora, mas bombos. Nós estamos a falar da área dos transportes. Agosto, setembro, nós vamos ter transporte, não é? A partir de agosto, setembro, as cervejeiras vão produzir cerveja para embriagar a juventude. À escala nacional. Exato. Não, a todo lado alguém vai ter uma lata a beber para nós não pensarmos o país. Eu quero dizer o seguinte, vamos aproveitar a potencialidade dos recursos que este país tem e direcionarmos as potencialidades. Eu estou a falar de turismo. Sabe que Moçambique não ganha nada com turismo, mas Moçambique poderia ganhar muito mais, porque é um país com potencialidade de turismo a partir daqui, da Ponta do Ouro, subindo até Palma, na província de Cabo Delgado, nós temos essas potencialidades. Quais são os que exploram as nossas instâncias turísticas? São moçambicanos? Você tem uma instância turística? Não, não tem. Por quê? Onde que esses indivíduos canalizam dinheiro para pagamento dos salários ao nível, por exemplo, do orçamento geral do Estado?
significa que alguém chegou, vai criando um connection, uma bolada com um camarada, depois vai ter uma instância onde ele também tem 5% ali, porque criou a condição para agilizar com o processo. Eu acho que o Estado, meus irmãos, não pode ser conduzido por indivíduos que olham apenas para as suas barrigas. O Estado deve ser conduzido por indivíduos que olham o país. Não olha este porque é do partido Y, este é do partido Y. Não. Nós vamos sentar. Eu gostava que em 2024, depois da Frelimo ser removido do poder, atenção, ali no aparelho do Estado, ali, está lá um elemento da Frelimo, um elemento do Partido Ecologista, um elemento do MDM, que chegaram ali por concurso público. São técnicos. Estão a discutir a questão da política naquele intervalo do café, mas quando estão na fábrica, estão a produzir para o país poder crescer. E nós vamos acabar de uma vez por todas de que o país não tem dinheiro para exatamente poder alimentar isto, mas aquilo. Então, eu quero dizer isto, só para terminar a minha intervenção. Houve um erro de cálculo. E, sobretudo, as pessoas que estão agora na frente da governação aconselharam mal o Presidente da República. O Presidente da República foi mal aconselhado por esses indivíduos que achavam que o povo moçambicano hoje era, de facto, manipulável. Exato. O povo hoje não se manipula, sobretudo a nossa juventude. Mas, caro moderador, esses dois jovens, eu considero até gerros, porque os maridos das minhas filhas, eu olho para eles, são jovens, mas são senhores, são responsáveis de uma casa. São eles que nós temos que dar o destino deste país. Se nós, os velhos, estamos cansados, vamos dar destinos, porque levamos a eles para a escola, estudaram. E um outro grande problema no meu país é termos uma governação caracterizada de curandeirismo. Indivíduos que governam o país olhando o curandeirismo. A governação é ciência. Busquemos esses dois jovens que se formaram, façam a governação científica. Eles vão dizer que, por exemplo, para nós termos uma agricultura de subsistência, uma agricultura mecanizada, o que é necessário? Vão trazer a solução. E o Estado investe. Para nós termos uma pesca de relevo, não dependermos do carapau da Namíbia com o Oceano Índico, o que é necessário? Vão trazer. A ciência resolve isso. Para nós termos a mineração, e Moçambique ganhar da mineração, o que é necessário? Tragam esses jovens estudantes formados aqui nas universidades, vão trazer a solução. E o governo injeta para o país poder produzir dinheiro. Mas não é exatamente isso. Então, nós estamos numa situação em que esta pessoa aqui foi trazido num contexto, nós sabemos, Moçambique estava a lutar para ser membro do Conselho de Segurança, para o presidente Inhussiri ali discursar, em vez de falar em português, que é a língua dele, chegar ali a falar inglês e falar mal, não é? Para o povo, para o mundo todo em geral. Mas ele deverá estar ali a discursar em português, porque ele sai de um país da língua e da expressão portuguesa. Exato. Então, tudo isto nós queremos trazer o seguinte. A TSU é um projeto, não é? Que, do ponto de vista intencional, foi de facto bom, mas nós encontramos aqui uma grande diferença e, ao mesmo tempo, o próprio Estado criou descontentamento em muita gente. Tem polícias que até agora que nós estamos a falar, não tem salário. Em Moçambique hoje já é possível alguém acabar 45 dias, verdade ou mentira, sem receber. Isso nunca aconteceu. Exato. Muito obrigado, João Moçambique. O nosso tempo já vai aqui apertando-nos. Eu vou distribuir aqui 1 minuto para cada um. Pinto, últimas considerações. Debate, Pinto. Não, eu particularmente não tenho vergonha de dizer, gosto muito da forma como o João Massango traz alguns pontos, muitos deles substanciais, e para mim discutir o país é isso. Evidentemente que por questões, se forem a ver, estamos a terminar o programa, ainda não fiz menção a nenhum nome nem a nenhum partido, é a minha forma de estar. E para mim é isso, e o Sr. João Massango trouxe aqui bem, é importante discutirmos assuntos de forma mais concreta, aprofundada e resolvermos os problemas prementes. As últimas considerações é desejar um ótimo domingo a todos e muito obrigado pela oportunidade que nos foi dada aqui. Exato, muitíssimo obrigado. Davingo. Bom, o que eu tenho mesmo é só desejar a todos os cristãos que tenham um ótimo primeiro domingo, que seja um primeiro domingo super abençoado.
Obrigado. Exato, muitíssimo obrigado, João Mação. Olha, há um dado muito interessante da abertura do ponto prévio do colega do Partido Freelem. Dizer que hoje era Dia Internacional do... Não, dia 5. Dia 5. Dia Internacional Do da parto, não é? parteira. Da parteira. E eu queria estender a parteiras de Moçambique, recordando no meu nascimento ali no hospital Miguel Bombarda, a famosa parteira Catidja, e demais Catidjas que o país de facto produziu. Vocês são heróis porque de tudo fazem para trazer vidas. Obrigado. Muitíssimo obrigado, João Mação, e muitíssimo obrigado ao estimado internauta e telespectador que esteve a acompanhar o programa Debate Político nesta edição de 7 de maio de 2023. Nós ficamos por aqui com promessas que a voltar no próximo domingo com temas pertinentes e interessantes. Uma ótima noite e até domingo.